Bem, irmãos, vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação na palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor sobre nós. Agradecemos ao Pai pelo privilégio que nos deu de podermos te louvar, acalmando nosso espírito para receber da Tua palavra, Senhor. Pedimos que a Tua palavra possa trazer edificação em nossas vidas nessa noite, que todos possamos aprender, colocar em prática as lições que aprenderemos, Pai, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, nós estamos estudando o livro de Mateus, de maneira expositiva, e hoje vamos dar início ao capítulo 8 do livro de Mateus. Certo? É um capítulo que ele é voltado para mostrar aí alguns milagres que Jesus realizou. Então, como estamos estudando o livro de maneira expositiva, nós iremos observar esses milagres e assim tirar lições para as nossas vidas, conforme o Espírito Santo nos dirigir e possamos aplicar as verdades aprendidas em nossas vidas. Mateus capítulo 8 vai falar sobre a cura de um leproso, a cura do criado de um centurião, a cura da sogra de Pedro e outras curas que ele realizou, que não foram bem detalhadas, mas várias outras curas. Ele também colocou à prova aqueles que queriam segui-lo, alguns que queriam segui-lo sem a devida atenção e a reflexão no que realmente estavam decidindo, e aí ele traz um alerta. Ele também acalma a tempestade, um grande milagre, que fazer o mar e o vento se acalmarem, e a cura de 2 endemoniados gadarenos também, certo? Então, não sei se vai dar tempo de observarmos todo o capítulo, mas vamos dar início. A partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Você observa, irmãos, um grande detalhe aqui. Esse homem, esse leproso, antes dele pedir o milagre na vida dele, o que ele fez? Adorou, É um verbo, O verbo adorar indica uma ação, Então ele teve essa atitude, de adorar ao Senhor. Depois que ele adorou a Deus, ele foi pedir. Mas observe que esse leproso, ele nos dá uma grande lição de quando nós vamos pedir alguma coisa a Deus. Ele não ordenou, como nós vemos muitos religiosos ensinando hoje. E você, quando vai pedir a Deus, você tem que ordenar a sua bênção, como se fosse dar uma ordem a Deus. E não foi assim. Esse exemplo que nós temos aqui, ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então ali ele demonstrou o desejo que ele tinha de ser curado. E colocou à disposição de Cristo: se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode. Aqui o leproso, ele não tinha dúvida. É interessante observar isso. Ele não tinha dúvida do poder de Cristo de purificá-lo. Ele não tinha certeza se era o que realmente Jesus queria fazer, se era o desejo de Jesus. Por isso que ele colocou essa condicional, o se quiseres. É como se ele estivesse dizendo assim, vamos para a interpretação, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor tem poder para me curar. Eu não sei se é a tua vontade. Se for, eu sei que o Senhor pode fazer isso. Então, se o Senhor quiser, me cura. Se quiser. Não deu ordem, não exigiu nada do Senhor Jesus. Ele a adorou, ele não fez nenhuma barganha com Deus, Tem pessoas que às vezes dizem assim: se o Senhor me curar dessa doença, eu vou fazer isso, isso e isso, Como estivesse negociando com Deus. Ele não. Ele teve a atitude primeiro de adorar ao Senhor, de servir ao Senhor, se dedicar a Deus. Depois colocou nas mãos de Cristo a vontade de Cristo na vida dele. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Eu sei que o Senhor pode fazer isso. Então aqui tem uma grande lição para nós nesse sentido. Quando vamos pedir algo a Deus, irmãos, temos que ter bastante cuidado para não estar achando que Deus está nos devendo alguma coisa e que tudo que nós queremos
dele, né, de Deus, Deus tem que nos ouvir, ou seja, nos obedecer. Muitas pessoas se enganam com isso, muitos evangélicos, muitos crentes se enganam com isso, achando que não, tudo que eu pedir a Deus, Deus vai me dar. Negativo. Se Ele quiser, se for segundo a vontade dEle, é que Ele nos ouve. Irmão, mas aí alguns podem pensar, né? Mas a gente viver desse jeito não é legal, né? Você vai pedir algo, não sabe se Deus vai lhe atender? O que é que você espera mais de Deus? Foi que Deus já lhe deu quando você creu em Jesus. A salvação, você quer o que mais? Deus, ele não é um curandeiro que fica ali à disposição para nos atender na hora que nós queremos, né? Geralmente o ser humano, ele tem uma tendência. Qual a tendência? Se afastar de Deus, né? Então, quando está tudo bem, a gente se afasta de Deus. A gente não lembra de orar, de ler a Bíblia, de congregar. Está nem aí, né? Está tudo bem. Aí, quando o sapato aperta, quando vem as dificuldades, oh meu Deus, né? Tem misericórdia de mim. Eu vou para a igreja, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou me dedicar ao Senhor ao máximo, porque as coisas estão difíceis. Essa é a tendência do ser humano. Então, nós temos que abrir os olhos para quê? Para adorar a Deus. Essa atitude que esse leproso teve, né? Adorou primeiro. Depois, os desejos que ele tinha, né? Que ele tinha o desejo de ser curado, ele colocou nas mãos de Cristo. Nós temos que fazer assim também. Servir a Deus incondicionalmente, Ele já nos deu o presente maior que é a salvação. E todos os nossos desejos nós colocamos nas mãos do Senhor. Senhor, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode fazer. Então, faça-se a tua vontade e não a minha. O Senhor sabe, né? Do que eu tenho necessidade. Antes da gente pedir, Deus já sabe. A gente só coloca diante dele. Senhor, eu tenho o desejo disso, disso, disso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Então está em tuas mãos. E pronto, e descanse e vá desfrutar da adoração. Adorar a Deus. Essa é a nossa melhor decisão. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, eu quero te curar. Fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então Jesus, quando ele quer fazer algo, ele faz. Não precisa a gente ficar como se fosse negociando com Deus, né? Quase que como estivesse duvidando dele. Entrega nas mãos dele, se ele quiser fazer, ele vai fazer. E imediatamente ele fez esse milagre. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Ele queria que isso fosse testemunhado aos sacerdotes. Aquela oferta, era a oferta de 2 aves que Moisés tinha ordenado, lá no Antigo Testamento, uma tinha que ser sacrificada e a outra libertada. E aí isso tinha que servir de ser testemunho aos sacerdotes. E é bem interessante observar por que Jesus disse, não o digas a ninguém. Porque o foco do ministério de Cristo não eram os milagres. Essa não era a ênfase, não era a parte mais importante do ministério dele. Era como se fosse uma assinatura, uma forma de ele autenticar a mensagem dele. O Novo Testamento não estava escrito ainda. Então, como as pessoas iam acreditar no que Jesus estava dizendo? Os milagres serviam para isso. Mas não era o foco principal do ministério dele. Por isso que ele disse, não digas a ninguém. Por quê? Se isso fosse divulgado, o foco ia mudar. As pessoas não iam estar focadas na mensagem de Cristo, na palavra dele, mas sim no que ele tinha poder para fazer, nos milagres. É tanto que esse homem não se aguentou, falou e atrapalhou o ministério de Cristo, ele teve que ir para outra região. Porque o ser humano ele tem essa tendência de querer somente o venha a nós e o vosso reino, nada. Esse era um ditado popular que eu ouvia quando criança. Tem pessoas que só querem o venha a nós e o vosso reino, nada. Ou seja, só querem o benefício próprio, não querem o benefício dos outros. E, infelizmente, a humanidade tem essa tendência, Só quer ser beneficiado e pronto. Então, como a cura, os milagres eram um benefício para as pessoas, então eles queriam mais isso do que a própria mensagem que Cristo estava pregando, na palavra de Deus. Por isso que Jesus tinha dito, não diga a ninguém, deixa eu desenvolver o meu ministério de pregação da palavra. Mas o cabo não se aguentou, saiu divulgando.
Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. O centurião era um chefe ali de 100 soldados, né? E era uma pessoa que tinha autoridade. Mas era uma enfermidade ali que ele não tinha como resolver. Então ele buscou alguém que poderia resolver, que era o próprio Cristo. Ele teve fé no poder de Cristo, de curar essa enfermidade. Estava ali paralítico, né? E aí Jesus disse: eu irei curá-lo. Tá bom, eu vou lá e vou curar ele. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e meu rapaz será curado. Observe aqui o comportamento desse centurião. Era um homem que tinha autoridade, que podia dizer: não, realmente você tem que ir lá para ver. Podia chegar em Jesus mandando também: ó, eu quero que você vá lá em casa e faça isso. Ele não. Ele contou a situação, né? Foi implorando. Observe as palavras que ele usa: implorando a Cristo. Ele não foi mandando em Cristo, dando ordens a Cristo. Ele foi implorando. Tinha um servo, estava em casa e tal, paralítico, sofrendo horrivelmente. E aí Jesus tomou essa decisão: eu vou lá curar ele. E o centurião demonstrou aqui a sua humildade. Mesmo sendo uma pessoa de autoridade, ele demonstrou a humildade dele. Não, Senhor, eu não sou digno que o Senhor vá lá. Por quê? Naquela época, né, vocês sabem que existia uma rixa muito grande entre os judeus e os não-judeus. E quando um judeu entrava na casa de um gentio, esse judeu era considerado impuro. Jesus era o quê? Judeu, né? E o centurião? Gentio. Então, se Jesus entrasse na casa do centurião, Jesus seria considerado impuro pelos judeus. Então, o centurião aqui, ele pensou nas consequências que poderiam vir sobre Jesus. E ele respeitou, disse: não, Senhor, não quero que o Senhor sofra por minha causa. Então, mande só a palavra, e eu sei que o Senhor tem poder e o meu servo vai ser curado. Então, observe a humildade, né, desse homem. Ele não pensou somente nele, no benefício próprio dele. Ele estava preocupado em não prejudicar o próprio Cristo, a vida dele. Então, nós temos que pensar também isso. Aqui é um grande exemplo para nós, no nosso dia a dia também. Com relação ao Senhor Jesus, né, procurarmos viver uma vida que não atrapalhe Cristo, não atrapalhe o seu nome, não envergonhe o nome de Cristo. E no dia a dia, com as pessoas, nós temos que pensar assim também, não prejudicar os outros. Quando eu vou fazer algo, eu pensar: será que isso não vai prejudicar uma pessoa? Não é a gente se preocupar se alguém vai nos criticar, certo? Eu tenho aprendido ao longo da vida e estudando as Escrituras que nós temos que nos preocupar em fazer a vontade de Deus. Se eu estiver fazendo a vontade de Deus, problema de quem achar ruim, de quem não gostar, certo? Que a vontade de Deus tem que ser a prioridade na minha vida. Ponto. Mas com relação a prejudicar as pessoas, aí eu tenho que me preocupar. Será que essa minha atitude não vai prejudicar alguém? Então eu tenho que ter um cuidado se isso realmente é bom fazer ou não. Se o que eu vou fazer está dentro da vontade de Deus e alguém vai ser prejudicado por isso, aí já é outra história, né? Porque aí entra naquele quesito: eu estou fazendo a vontade de Deus. Pronto. É o que Deus quer que eu faça. Se alguém vai ser prejudicado, às vezes é porque esse alguém não está dentro da vontade de Deus. Certo? Então tem que orar a Deus, pedir sabedoria, o que fazer e obedecer a Deus. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Aqui o centurião expôs que ele entendia o que era autoridade, porque ele também era uma autoridade. Ele estava sujeito à autoridade, mas ele também era autoridade sobre outras pessoas. Então ele sabia o que era isso. Então ele estava aqui reconhecendo o quê? A autoridade de Cristo sobre as enfermidades. Que Jesus quisesse fazer, ele poderia fazer só com a sua palavra, porque ele só poderia dizer. Assim como ele, sendo o chefe de 100 soldados, ele dizia ao soldado: vai ali, anda 2 milhas
e dar um recado a fulano de tal. Só com a palavra dele o servo obedecia e ia lá fazer. Então ele sabia o que era isso. Então ele entendia, porque ele teve fé em Cristo, crendo no poder de Cristo, eu sei que o Senhor pode, só com a sua palavra também, fazer essas coisas. Porque quem tem autoridade faz somente com a palavra. E ele entendeu a autoridade de Jesus sobre as enfermidades. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ele demonstrou fé, né? E em colocar nas mãos de Cristo, acreditar que Jesus tem o poder para fazer as coisas, mesmo à distância, sem, vamos dizer assim, ver. No sentido de quê? E que Jesus não precisava ver aquele servo, de que aquele servo que estava lá paralítico não precisava ver a Cristo. E é onde a Bíblia diz: bem-aventurados que não viram e creram. Certo? Aqui a gente entende um pouco disso, né? Que a fé de uma pessoa não precisa estar ali vendo Cristo, ele precisa crer na palavra. Se ele crer na palavra, então isso vai acontecer. É bem verdade que o centurião estava vendo, né? Ou outros também dizem que ele mandou somente mensageiros a Cristo, né? Não necessariamente ele estava lá na presença de Cristo, né? Então, independente disso, a lição que eu tiro para mim é isso, que eu não preciso ver Cristo para crer. Eu preciso crer no poder que ele tem. Ele, como Filho de Deus e o próprio Deus encarnado, ele tem poder para fazer o que ele quiser, porque ele é a autoridade. Ele é o Todo-Poderoso, né? Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O que é que isso quer dizer? Muitos virão do Oriente e do Ocidente. Isso quer dizer que gentios serão salvos. Gentios serão salvos. E isso ia na contramão do que os judeus acreditavam. Porque os judeus eles acreditavam que lá no reino dos céus só teria judeus festejando na glória eterna, né? E Jesus vem dizendo algo diferente do que os judeus acreditavam. Porque, na verdade, os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos da fé, e não os da biologia, não os de sangue, mas os da fé é que são filhos de Abraão. E ele diz: ao passo que os filhos do reino, os judeus, serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ele não está dizendo que todos os judeus irão para o inferno. Ele está dizendo que os judeus que não tiverem fé em Cristo irão para o inferno. Certo? E há pessoas que dizem: eu queria ir para o inferno mesmo, porque lá tem música, tem mulher, tem festa, tem balada, né? Tem música mesmo lá no inferno, mas essa daí, ó, choro e ranger de dente. Essa é a música do inferno. Então, se a pessoa está iludida achando que vai ouvir música lá, vai. Mas essa daí. Não tem o forrozinho do quebra, do desce não sei para onde, não, né? Os pancadão que tem hoje, que faz o corpo balançar, né? É choro e ranger de dente, sofrimento eterno. Então não se iluda. Não deixe para a última hora a sua decisão de fugir do inferno, né? Não deixe para a última hora. Você pode não ter a oportunidade de, nos últimos minutos da sua vida, de entregar a sua vida a Cristo. Então não arrisque. Não... Eu vou usar essa palavra, mas por favor, ninguém se chateie. Não seja imprudente com a sua própria vida espiritual. De deixar para a última hora a decisão. É a imprudência. Porque você pode não chegar no lugar onde você quer, né, que é o céu. Você pode não se dar bem. Então, muito cuidado com essa decisão. Fique bem atento e veja se não é a hora de você entregar a sua vida a Cristo. Porque nem todos têm a oportunidade de, no último suspiro, se converter. Assim como o ladrão na cruz que nós estudamos hoje de manhã. Nem todos têm aquela oportunidade. No último suspiro, ainda puxando o fôlego, conseguir crer em Cristo. Alguns têm uma morte repentina e não dá. Então não arrisque, porque é uma ida sem volta. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Na mesma hora.
Então é interessante que em momentos que Jesus curou na mesma hora ali. Em momentos que ele disse, vai e faz alguma coisa para que você seja curado, né? Então, lições e lições ele queria dar em cada momento, né? Eu entendo que às vezes ele quer ensinar o quê? Que a gente precisa da medicina também. Tem pessoas crentes, né? Que dizem, não, eu sou crente e eu vou orar a Deus, Deus vai me curar dessa enfermidade. Glória a Deus se ele curar, mas será que é a vontade dele de curar? Ali, instantaneamente? Será que não é a vontade dele você fazer uso da medicina para ser curado? E a gente procurar a medicina, irmãos, para curar uma enfermidade, isso não é falta de fé, não. Certo? Não é falta de fé. Tem gente que acha que é falta. Não é porque você não tem fé, está procurando os médicos. Deus deixou a medicina também. Eu lembro daquele episódio que ele cuspiu na terra, fez o lodo, passou nos olhos, né? Aquele cego, para ele enxergar. O que aquilo quer dizer? Representa o quê? Aquele lodo passado nos olhos. Jesus não poderia ter só dito assim, abre os olhos. Por que ele fez aquela encenação, né? Vamos dizer assim. Alguma lição ele quer dar. Eu entendo que tem a medicina para a gente procurar também. E se Deus quiser fazer um milagre, ele faz também. Né? Nós temos que fazer lá como leproso, né? Se quiseres, eu vou fazer a minha parte, que é procurar a medicina. Se eu tiver enfermidade, procurar a medicina. E se o Senhor quiser, ele vai me curar. Então eu oro e entrego nas mãos dele. E faço a minha parte, a oração. Falar com Deus e agir. Faço a minha parte, Deus vai fazer a dele. Certo? Ele pode usar a medicina para nos curar também. Algum remédio, medicamento, ou uma cirurgia, conforme seja o caso, e assim nos dá a cura. Não quer dizer que se você foi buscar a medicina e tomou medicamentos, fez uma cirurgia e ficou bom, quem te deu a cura foi a medicina, não. Foram os homens da terra, não. Foi Deus. Usou a medicina para te curar. Então toda a glória e toda a honra é para Deus. Mesmo você usando a medicina, a glória é de Deus e não dos homens. Você tem que entender isso também para glorificar a pessoa certa. Né? Versículo 14. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a fazer o quê? Se alcança uma graça de Deus, vá servir ao Senhor. Certo? Se afaste dele, não. Aqui é um outro exemplo para nós, né? Às vezes nós alcançamos as graças de Deus, né? Deus nos dá da sua graça, uma cura de uma doença, e a gente se afasta. Ah, estou bom, fiquei curado, pronto, né? Agora eu posso seguir a minha vida como eu quero viver. Cuidado, porque pode vir outro, e às vezes pior. Cuidado. Então, Deus te deu uma graça, primeiramente da salvação, vá servir a Ele. Deus te deu a graça de uma cura de uma doença, vá servir a Ele, a glorificar o nome dEle. Se aproxime cada vez mais de Deus. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Aqui fala de várias curas, né, que não determina assim, não detalha quais eram todas essas doenças, essas enfermidades. Mas todos os que estavam doentes foram curados por ele naquele dia, né? Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Aí Jesus disse: Rapaz, será que você entendeu o que é me seguir? Aí Jesus vai dizer para ele, né? As raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Será que é isso que você quer mesmo? É seguir a Cristo? Você observe, irmãos, que uma grande lição aqui para os pregadores do Evangelho. Quando eu digo pregadores, não só os pastores, missionários, evangelistas, mas todos nós, crentes, que falamos do amor de Deus para alguém. Não iluda as pessoas. Tem gente que vive iludindo os outros. Tem igreja que tem um slogan assim, ó, pare de sofrer, né? Ou seja, se você crê em Jesus, você não vai mais sofrer, né? Eu não vou dizer que igreja é que vocês sabem, né? Pare de sofrer. Irmãos, não minta para as pessoas.
Não iluda as pessoas. Jesus não iludiu ninguém. Vocês entendem o que é isso aqui? Quem foi que disse que ia seguir Jesus para onde quer que fores? Um escriba. Vocês têm ideia do que era um escriba dizer publicamente que ia seguir Jesus? Faz noção do que é isso? Ele simplesmente ia ser rejeitado pelo seu povo. Entenderam? Os religiosos da época, esses escribas, faziam parte deles ali e ia ser rejeitado. Acabou para ele. Todo aquele clero, aqueles laços de amizade que ele tinha ali, aquelas coisas, fora. E ele disse, vou te seguir por onde quer que fores. E aí Jesus disse, rapaz, você tenha cuidado. Você sabe as consequências dessa sua decisão? Jesus disse, rapaz, que beleza, pois tá bom, você não vai sofrer, ninguém vai te perseguir, porque eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Não iludiu ninguém, ele foi realista. As raposas têm seus covis, as árvores do céu ninham, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você tem certeza que está disposto realmente a me seguir? Vai vir sofrimento, vai vir perseguição, vai vir injúrias, injustiças. Você está disposto realmente a sofrer pelo meu nome? Então, quando vamos ensinar a Bíblia para as pessoas, nós também temos que ser realistas. Não podemos enganar as pessoas. A Bíblia diz, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa esperança é eterna, é nos céus, não nesse mundo. Aqui é sofrimento, perseguição, injúria, as pessoas vão levantar falso, vão te criticar, e por aí vai, né? E por isso que é uma decisão. Você não pode esperar um sentimento. Eu vou entregar minha vida a Cristo quando meu coração pedir. Vai viver esperando. Seu coração não vai pedir para você seguir a Jesus. Você tem que ser pela razão, entender que é o correto. É o melhor para a sua vida. E aí você decide. Por que é uma decisão? Porque você vai passar por essas perseguições. Então você tem que estar consciente disso. Não, eu já sabia que isso ia acontecer. Quando vier um momento difícil, uma crítica, uma perseguição, uma injúria, alguém levantar falso, falar da sua fé, lhe criticar por isso, você, não, eu já estava esperando. Eu já sabia que ia ser assim. Então você não vai mais se abalar. Então, mas quando você ilude as pessoas, prega um evangelho açucarado, que nós chamamos, e diz que é só um mar de rosas quando você crê em Jesus, na hora que vem a primeira pancada, a pessoa, opa, não, foi nesse Jesus aí que eu criei, não. Eu pensava que era tudo só uma beleza, né? Cuidado. Não engane as pessoas, porque se você ensinar essa enganação, esse evangelho açucarado, você vai prestar conta também, por ter ensinado de maneira errada. Você tem que ensinar o que é certo, para que assim realmente você faça a vontade de Deus, né? O que Deus quer, que você seja verdadeiro. Jesus não enganou ninguém, isso, cuidado. Não vai ser tão fácil como você está pensando, né? E outro dos discípulos disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Esse aqui estava de olho de quê? Na herança, né? Então, não, deixa meu pai morrer primeiro, receber a herança, para depois eu ir te seguir, né? Aí Jesus disse, segue-me e deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos. Ou seja, as pessoas que não entendem a vida espiritual, a vida eterna, o reino dos céus, deixa eles tomar conta disso aí. Vamos me seguir, vamos, fazer a vontade do Pai. Quer dizer que eu só vou seguir a Deus quando receber a herança? Não pode, né? Então a prioridade é as coisas de Deus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, que mostra a humanidade dele, né? Estava cansado, precisava descansar, dentro daquela tempestade inteira lá, ele estava lá, descansando. E os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, pereceremos, nós vamos morrer nesse negócio aqui, né? Perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Cadê a fé de vocês? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Será que não seria melhor os discípulos ter pensado assim, rapaz, se o Senhor do Senhor está dormindo, eu vou dormir também, né? Vou descansar com ele. Se ele não está preocupado com essa tempestade, é porque não vai ser o nosso fim.
nós não pereceremos. E se morrermos, vamos para a presença de Deus. Mas eles ficaram atormentados, com medo. E Jesus vai lá e acalma a tempestade. Já assistiu algum filme daquelas tempestades? Já pensou que aquelas ondas batendo nos navios assim, jogando para lá e para cá, e jogando água dentro do navio, né? Eu fico visualizando essa cena, né? As águas batendo, levando o navio para lá e para cá. E simplesmente Jesus dizer, para. É um ser que ele tem poder, né, sobre a natureza. Ele pode parar o mar, ele colocou limites no mar. Vem aquelas ondas, bate e volta, né? Maré sobe, maré baixa. Por que existe aquele ciclo, né? Deus colocou limites. Se não tivesse limite, as ondas viriam e invadiriam as cidades. Mas Deus colocou limites. Aí o mar vem, até o limite que Deus colocou e volta. Vem e volta. Às vezes tem pessoas que constroem muito perto do mar e às vezes ainda quer culpar Deus, né? Quando o mar vem, dá uma lapada na casa, nas paredes lá. E, rapaz, como é que pode Deus permitir um negócio desse? Mas tu construiu quase dentro d'água, né? E aí que é o quê? Ali é o espaço do mar. Deus colocou os limites ali. Às vezes a maré baixa, né? Passa um tempo, por algum fenômeno da natureza aí, passa um tempo mais baixo. Aí o povo aproveita e constrói quase dentro d'água. Aí quando volta o normal, o fenômeno, começa a invadir, né? E aí penso que é um erro de Deus, e na verdade não é. É como as pessoas que às vezes constroem em casas em lugares onde eram rio, lagoas. Aí daqui a pouco vem as enchentes, fica tudo alagado. Mas peraí, você construiu onde era o lugar da passagem da água. Não era o lugar da água, né? E agora, uma hora, pode vir de novo, né? Ela pediu a passagem dela, certo? A gente tem que respeitar também as coisas da natureza, porque foi Deus que criou, né? Ele fez daquela forma. A gente tem que ter um certo cuidado. E aí mostrando o poder que Deus tem, né, sobre essas coisas, né, os fenômenos da natureza. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ficaram sem entender. E ser é esse, quem é esse homem, né, com tanto poder? Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Imagine aí que esses endemoniados, né, esses demônios que estavam nessas pessoas, estavam reconhecendo a autoridade de Cristo e reconhecendo que ele era realmente o Filho de Deus. Você imagina que até os demônios reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. E tem ser humano que diz, não é Filho de Deus. É uma criatura qualquer, né? Foi apenas criado por Deus como outro ser humano. Irmãos, isso é um negócio que eu não vou dizer não a palavra. Porque como pode? Se os demônios reconhecem isso, por que alguns seres humanos não reconhecem? Aí você diz assim, mas irmão, é porque os demônios podem estar mentindo. Vocês sabem quem são os demônios? Eles vieram de onde? Do céu. Foi a terça parte dos anjos que caiu com Lúcifer, não foi não? Eles estavam onde? No céu. Então eles conhecem a Deus. Mais do que nós, que estavam lá. E esses seres estão dizendo que Jesus é Filho de Deus. Ele é Filho de Deus. E aí eu fico me perguntando, assim, por que alguns seres humanos não reconhecem? Por que nós mesmos, antes de entregar a vida a Cristo, alguns de nós não reconhecíamos isso? Porque Jesus, a palavra de Deus diz que Satanás cega o entendimento dos incrédulos. Você não creu em Deus ainda, no Senhor Jesus, então Satanás está cegando o seu entendimento. E uma coisa tão clara, você não consegue enxergar. Por quê? Porque você está cego, espiritualmente falando. Depois da minha conversão, que eu comecei a estudar e ver essas coisas, ouvir as mensagens, foi que eu entendi.
Rapaz, como é que eu era tão cego? Eu não conseguia enxergar isso. Tão claro hoje. Mas por quê? Porque Jesus tirou a venda dos nossos olhos, né? Quando nós cremos, então essa venda saiu. Porque Satanás ele segue o entendimento dos incrédulos. Na hora que você crê no Senhor Jesus Cristo, então essa venda dos olhos ela vai sair. E você vai começar a enxergar as coisas espirituais. E aí vai começar a ficar tudo mais claro, tudo vai começar a fazer mais sentido. Você vai ter o entendimento. Porque Satanás está cegando o quê? O entendimento. Então você não está entendendo direito as coisas de Deus. É por isso que não pode ser pela emoção a sua conversão. Tem que ser pela decisão, razão. Você decide fazer o que é certo. Porque você não está entendendo direito as coisas. Satanás está cegando o seu entendimento. No momento que você decide crer, aí é desbloqueado isso. Aí você começa a entender as coisas com mais clareza. Rapaz, era tão simples, como é que pode? Eu não via isso. Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Eu fico pensando assim, Pai, Jesus tem um poder tão grande, que os demônios ficaram com medo de agir sem a permissão de Cristo. Eles poderiam ter simplesmente, é Jesus, é o Filho de Deus, eu vou me embora. Eles foram? Se nos expeles, vamos esperar o que é que Jesus decide para nós. Manda-nos para a manada de porcos, né? Aí Jesus ordenou-lhes. Aí eles saíram, passaram para os porcos. Eis que toda a manada se precipitou de espinhadeira abaixo para dentro do mar e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, né, os que cuidavam dos porcos, e chegando à cidade contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Esse povo estava representando o quê? Incrédulos. Incrédulos. Porque como é que você está com o Filho de Deus na sua cidade, você pede para ele ir embora? Eram pessoas que estavam mais preocupadas com os bens materiais, com as coisas desse mundo. E perderam muitos porcos, né? Alguns dizem que eram em torno de 2.000 porcos. O prejuízo financeiro foi muito grande para eles. Eles não estavam querendo nada com Cristo. Olha, você nos deu prejuízo, então vai embora. Incrédulos. Então, irmãos, vamos ficar atentos à nossa vida espiritual, vamos aprender a pedir as coisas a Deus, né, que foi o que aprendemos hoje também. Vamos nos dedicar mais ao Senhor, saber buscar a Deus no tempo de bonança, no tempo de abundância, de alegria, no tempo de paz, buscar a Deus. Para quando vier as tempestades da vida, nós já estarmos prontos para enfrentar, preparados para lidar com essas situações. Quando nós não estamos buscando a Deus no tempo bom, às vezes nós temos uma grande queda quando vem o tempo mau, difícil. E a gente não está preparado para enfrentar isso, porque a gente se distanciou de Deus, né? No tempo bom a gente se distanciou de Deus, aí quando vem a dificuldade, daqui que a gente se aproxime para poder enfrentar, às vezes a queda já veio. Então se aproxime de Deus a cada dia, coloque metas espirituais na sua vida, né, de orar todos os dias, de ler a Bíblia todos os dias, de congregar, sempre tiver programação na igreja, buscar a Deus, se aproximar do Senhor. Coloque metas espirituais para que você esteja mais próximo de Deus, porque as dificuldades podem vir, as tentações virão, e aí você está pronto, preparado para enfrentar essas dificuldades e assim vencer e glorificar o nome de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela bondade do Senhor em nossas vidas. Pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te agradecemos pela Tua palavra que nos ensina a orar, a buscar o Senhor, a Te adorar, a como se comunicar com o Senhor, Pai, o Criador de todo o universo, dos céus e da terra, o Salvador e o Senhor. Pedimos as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida espiritual, que a cada dia possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, possamos estar mais próximos de Ti a cada dia, ó Pai,
nos incomoda, Senhor Deus, a cada dia, a ser fiéis ao Senhor, a ler a Tua palavra, a orar, a congregar, fazer o que Te agrada, para a glória do Teu santo nome. Pedimos as bênçãos do Senhor pela semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado, Pai. E oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos, irmãos, e até sábado.